Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Tiago Machado, um dos fundadores da ST1, para a gente conversar sobre empreendedorismo e digitalização industrial. Seja muito bem-vindo, Tiago, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Elisiane, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco de um assunto que eu gosto bastante, que eu tô mergulhado já desde que comecei a minha vida. Já está habituado ao seu dia a dia. Exatamente. Muito bom. Gostaria de começar te perguntando qual foi a motivação para criar essa solução ST1 e como que vocês identificaram a necessidade desse tipo de tecnologia na indústria. A ST1 é o que a gente chama de spin-off de uma outra empresa. A gente começou, eu e o meu sócio, o Guilherme, a gente fundou uma empresa chamada Smart Tech Controle de Automação em 2015. E eu costumo dizer sempre que os nossos primeiros clientes foram os nossos antigos patrões. Então a gente estava trabalhando numa empresa, a gente era funcionário, e aí a gente decidiu sair dessa empresa, mas a gente saiu pela porta da frente. Sim. E aí, quando a gente saiu, a gente abriu uma empresa e os nossos antigos chefes ligaram pra gente e falaram, olha, a gente gostou muito do trabalho que vocês fizeram enquanto vocês estavam aqui como funcionário, a gente quer continuar perto de vocês e a gente queria contratar essa empresa que vocês abriram. E aí a gente começou a prestar serviço para os nossos antigos chefes, então os nossos antigos chefes viraram os nossos primeiros clientes. Legal. E a diferença aí é que os nossos antigos chefes eram pessoas de fora do Brasil, então eles contrataram a gente para prestar serviço fora do Brasil. Uhum. Então a Smart Tech, que é a empresa que a gente criou, desde o começo já tinha esse pezinho lá fora. Então a gente foi fazer projetos na China, na Índia, na República Tcheca, eu tive bastante tempo lá, na Argentina, na Alemanha. Fizemos já no serviço início da empresa? Já no início, desde o comecinho. Legal. E aí isso fez com que a gente fizesse um tour por indústrias no mundo inteiro. Então a gente conheceu indústrias no mundo inteiro. E aí toda indústria que a gente pisava, a gente via uma demanda que era, putz, eu tenho uma máquina que eu preciso extrair dados dela e eu não sei como fazer isso. Aí tem uma máquina alemã, tem uma máquina japonesa, uma máquina americana. E a gente foi desenvolvendo maneiras de coletar dados dessas máquinas. Uhum. Isso foi lá em 2015, 2016. E aí, em algum momento, estávamos eu e o Guilherme aqui em Curitiba, conversando, batendo um papo. Se a gente montasse um compilado de tudo isso que a gente desenvolveu nos últimos anos, em todas essas indústrias do mundo inteiro, todos esses softwares que a gente desenvolveu, a gente colocasse dentro de um hardware só. A empresa na época se chamava Smart Tech, e aí a gente pegou o S do Smart e o T do Tech, virou ST. Legal. Era o primeiro produto que a gente ia montar, então a gente chamou de ST1. E aí o ST1 começou a ser concebido, começou a ser criado, e aí quando a gente terminou de fazer o produto, colocou ele no mercado, a gente viu que o ST1 cresceu muito mais rápido do que a Smart Tech. Uhum. E aí, em um ano, o ST1 cresceu muito mais rápido do que a Smart Tech cresceu em 5 anos. Caramba. E aí, a gente viu que tinha ali uma startup na mão, e aí a gente decidiu por abandonar a Smart Tech, por abandonar aquele modelo de negócio antigo, criar uma startup em volta daquela ideia que a gente tinha tido. E aí, por isso que a gente diz que é uma spin-off de uma outra empresa, deixou de ser aquela empresa tradicional, virou um modelo completamente de startup. E aí, desde 2020, que foi quando a gente começou esse negócio, a gente dobra quase todo ano de tamanho. Teve ano que a gente triplicou de tamanho, né? São 4 anos de história já. E aí, crescendo bastante. Então, foi uma construção de uma ideia que tomou alguns anos para tomar forma, e a gente teve que fazer decisões difíceis no meio desse caminho, que era, Imagina. por exemplo, matar uma empresa que tinha sido recém-criada para poder criar uma outra nova. Algo maior, mas em Exatamente. contrapartida a resposta foi muito imediata do mercado, né? Era a Foi. necessidade muito latente aí da indústria, né, Thiago? Exatamente, e é uma necessidade do mundo inteiro. Claro. E aí isso ajudou a gente também a ir como ST1 para o mundo inteiro. Hoje a gente está presente em 22 países, sai daqui de Curitiba, hardware, software, tecnologia para 22 países diferentes. Literalmente para o mundo, muito legal. Falando disso ainda, como que o algoritmo inteligente aí da ST1 se diferencia de outras soluções de digitalização industrial disponíveis aí no mercado? E gostaria que você explicasse para o telespectador, né, como que é essa tecnologia, como é que funciona na prática, no dia a dia, aliás, a ST1 é a tecnologia. A gente transforma uma fábrica, que é um negócio bastante físico, em um negócio bastante digital. Então, basicamente, a ideia é que você tenha acesso a tudo que está acontecendo dentro do chão de fábrica em um ambiente digital, seja no seu celular, num tablet ou no seu computador. E aí a gente
foi desenvolvendo tecnologia para isso e metodologia para isso. Porque é o seguinte, esse tipo de tecnologia, de certa forma, já existia, mas ele só estava acessível para aquela indústria que estava num patamar de tecnologia muito avançado, e ainda assim ela tinha que investir muito para fazer isso. E geralmente tinha que investir ou em euro ou em dólar, porque as tecnologias eram todas estrangeiras, exatamente. E a gente foi e criou uma metodologia muito mais simples, muito mais rápida e com um custo muito mais eficiente. É a mesma história, se você parar para pensar, de várias outras inovações que a gente já viu no mercado. Então, o táxi já existia. Perfeito. Todo mundo já sabia que o táxi existia, mas ele era muito caro, era muito difícil você acessar, você tinha que ligar, esperar o taxista chegar, você não sabia se chegava ou não. E aí vem uma outra proposta de um aplicativo que é muito mais simples, muito mais eficiente, fica até mais barato. Custo melhor. Então, é mais ou menos nessa ideia. É uma tecnologia que... a grande diferença do que a gente faz está em como a gente faz e não o produto final. Esse pelo menos foi a semente inicial, né? Vamos fazer de um jeito diferente para fazer mais eficiente, mais rápido e com custo menor. E aí hoje a gente vem colocando componentes de inovação, que é o que a gente chama de ciência de dados, para aplicar na indústria, que de fato é um salto de tecnologia para que a indústria consiga fazer o que a gente chama de descobrir e explorar. Descobrir e explorar o que aconteceu, por que meu produto saiu bom, por que meu produto saiu ruim, e aí utilizar os dados para poder entender o que está acontecendo na indústria. Então a gente inovou com metodologia, agora a gente vem inovando com ciência de dados. Perfeito. É como se a máquina pudesse dar uma resposta para a indústria, literalmente, conversasse com Exatamente. quem precisa saber Só que informações dela. a máquina é uma coisa só, a indústria é um conjunto complexo de várias máquinas, então você olhar para esse conjunto complexo e, o meu produto saiu queimado ou saiu torto, qual desse conjunto de máquinas aqui que me causou esse problema? Momento? Legal. Exatamente. Muito legal. Que tipo de dados as máquinas capturam e como que eles são classificados e organizados aí pela ST1 para maximizar aí o valor? Esse é o nosso molho secreto. Esse é o nosso molho secreto. Próxima pergunta. A gente tem algumas mentes ali dentro da ST1 que trabalham exatamente nisso, em como a gente faz para classificar esses dados, como a gente faz para coletar esses dados. Tem muita tecnologia ali que só existe dentro da ST1. Algumas dessas tecnologias a gente disponibilizou aberto para que pessoas do mundo inteiro possam utilizar de graça. Como uma referência. Exatamente. Então, a gente tem algumas bibliotecas que a gente chama de open source, que estão abertas, qualquer um consegue baixar. A gente tem, para você ter ideia, no mundo inteiro, 20 mil downloads por mês das nossas bibliotecas que são open source. Então, as pessoas já utilizam, já entendem ali que, putz, eu preciso de dados para gerir melhor a minha indústria. E a gente libera só um pedacinho ali, a cerejinha do bolo, mas o bolo todo ainda fica com a gente, faz parte do nosso molho secreto. Claro, é um negócio. E como que a ST1 garante essa precisão e essa relevância dos dados coletados em um ambiente industrial dinâmico e frequentemente caótico? É frequentemente caótico. Existe essas duas palavras que eu usei aqui, que são o descobrir e o explorar, a gente vem usando bastante. Por muito tempo a gente ouvia eu preciso de dados para tomar melhores decisões, dados para decisões. E aí a gente descobriu que não era só isso. Tem esse descobrir e explorar que é tão importante quanto tomar a decisão. Vou te dar um exemplo. Imagina uma fábrica de biscoito, imagina um biscoito que tem uma cobertura de chocolate. E aí, putz, esse chocolate saiu queimado. E aí, poxa, quem faz esse chocolate, quem derrete esse chocolate, geralmente é uma máquina, e essa máquina tem um sensor de temperatura, e o sensor de temperatura não pode deixar o chocolate queimar, ele mede a temperatura. Então, se o chocolate tem que estar a 40 graus, o sensor vai estar ali medindo até chegar a 40 graus, derreter o chocolate, eu vou cobrir o meu biscoito. E a gente coleta esse dado, esse sensor de temperatura, por exemplo, é uma das coisas que a gente coleta. Mas se esse sensor de temperatura não está funcionando bem, se ele está quebrado, se ele está te trazendo um valor errado, a gente vai coletar esse valor errado. E aí você pode dizer, poxa, então você coletar dados não necessariamente você tem uma informação confiável. Você está com uma informação quebrada dentro do seu banco de dados. Sim, a informação não está errada. A informação está errada. Só que ela está errada para a gente, ela também está errada para a máquina. E aí a máquina que está ali derretendo o chocolate não vai saber que o chocolate já está queimado. E aí vai cobrir o biscoito com o chocolate queimado. Poxa, então como é que um sistema desse, que simplesmente vai me dar um dado errado, me ajuda? Aí entra o descobrir e o explorar. Todo dia, quando eu vou derreter o chocolate, eu tomo 8 minutos, por exemplo, para derreter o chocolate. Nesse dia em específico, eu tomei 14 minutos para o chocolate chegar a 40 graus Celsius.
alguma coisa aconteceu de errado. Então, se você só olhar para aquele dado de temperatura de chocolate, vai parecer que não tem nada errado, mas se você mergulhar e for descobrir tudo o que aconteceu, você vai ver que, por exemplo, ele ficou muito mais tempo derretendo o chocolate e queimou. E aí, então provavelmente eu tenho algum problema no meu processo, e aí se você mergulhar, você vai descobrir que o problema está no sensor de temperatura, que é o explorar, que é esse nível de maturidade, quando a indústria chega nesse nível de maturidade de ir descobrir tudo que está acontecendo ali dentro, com dados e não mais com achismos parece que demorou um pouco mais mesmo para derreter o chocolate hoje. Acho que é o sensor que não está funcionando. Exatamente. Você tira esse achismo e aí passa a se focar numa informação muito mais precisa, que são o que os dados podem te trazer. Muito bom. Você deu o exemplo da bolacha agora. Essa indústria que vocês estão principalmente trabalhando em alimentos e bebidas e tudo mais? Hoje a ST1 tem por questão histórica, a gente passeia muito bem nas indústrias de alimentos, bebidas, mas a gente também ajuda bastante as indústrias químicas, indústrias metal mecânica, indústria madeireira, enfim, tem uma série de indústrias que a gente já gera muito resultado. A gente tem alguns números muito legais, quase 90%, pouco mais de 90%, na verdade, das geladeiras americanas tem um produto que passou pela ST1. Uau! É muita coisa. Se você bebeu uma cerveja, não sei se você bebe cerveja, mas se você bebeu uma cerveja na América Latina nos últimos 2 anos, tem 60% de chance de ter passado por um ST1. Provavelmente tem a tecnologia de vocês. Provavelmente, porque a gente domina quase todas as cervejeiras e as fábricas de água e de refrigerante na América Latina. E aí, então, os alimentos, bebidas, indústrias químicas que produzem um monte de coisa. A indústria química ela tem um fator muito interessante que geralmente você monta a fábrica que vai entrar um insumo A e vai sair o produto B. Só que no meio desse caminho são gerados vários subprodutos. Então, você quer produzir uma cola, por exemplo, você tem uma fábrica de adesivo, quer produzir cola, você vai gerando vários outros subprodutos que vão para outras indústrias. Então, a gente acaba se ramificando, a gente como fornecedor de tecnologia para essas empresas, acaba se ramificando em várias áreas que a gente nem esperava. Na mesma indústria, mas vários segmentos já a partir dela. Exatamente. Tem um segmento que a gente trabalha dentro, que é o segmento de louças sanitárias, a pia do banheiro e tal, que a gente hoje tem quase 50% do mercado nacional. Então, se você usou uma pia de algumas marcas específicas, provavelmente passou por um ST1 em alguma parte do processo. Incrível, o ST1 faz parte da sua vida, você nem sabia. A conversa tá muito boa, inclusive a repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito interessantes sobre esse assunto. E já é no próximo bloco, o programa Seu Direito em Pauta. Volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o Thiago Machado, que é um dos fundadores da ST1, para a gente conversar sobre empreendedorismo e digitalização industrial. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que tem informações valiosas sobre esse mundo de startups e tecnologia. Isa, é com você. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. As startups tornaram-se comum no Brasil no setor da economia, como educação, saúde e transporte, chegando a mais de 12 mil startups no país, segundo a pesquisa da Cortex Intelligence. O relatório também indica que os segmentos de tecnologia da informação e serviços representam mais da metade das startups. Seguem-se os setores de varejo, financeiro e indústria. As pesquisas também revelam que 45% das startups são de microempresas, 24% são de pequenas, 20% médias e 11% grandes empresas. Em termos de liderança em localização, São Paulo lidera, abrigando mais de 30% das startups do país. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Isabelle, por trazer dados importantes para a nossa conversa de hoje. Thiago, 12 mil startups, número expressivo, inclusive vocês eram uma dessas startups, inclusive muito premiadas aqui do Paraná. Conta pra gente um pouquinho dessa fase inicial da empresa. Toda empresa quando está começando, ela tem o objetivo de pelo menos sobreviver ali 6 meses, 1 ano, que é quando a grande maioria das empresas acaba não conseguindo resistir. Só que né, a gente, como sendo uma spin-off, já tinha vindo de uma outra empresa, já tinha uma experiência. E a gente, desde o começo, montou a ST1 como uma startup saudável, uma startup que gera caixa. Então, a gente
tinha uma disciplina tanto financeira quanto de como a gente ia gerir o negócio desde o começo, que ajudou a gente a passar por esse vale. Muita gente chama isso de vale da morte das startups, né? Que quando as startups começam, passam por um vale ali, que é uma época bem difícil quando você tem pouco recurso, está começando. A gente deu sorte de alguns amigos ajudarem a gente desde o começo, e também por já ter passado por essa experiência anterior, de ter criado uma empresa tradicional e que deu pra gente experiência de como que a gente ia colocar essa startup para rodar lá no começo. Mas eu vi várias startups por caminho que acabaram ficando para trás, e que não conseguiram passar ali do seu primeiro, do seu segundo ano. A partir do vale. E a questão de organização financeira é bem importante, né? Então, a gente sempre fala disso por aqui, mas como é fundamental, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para ela sobreviver no mercado, né, Thiago? E dentro da startup você tem vários momentos. Tem momento em que você tem que queimar a caixa, que você tem que gastar, que você tem que, exatamente, você tem que investir para poder garantir lá na frente o seu crescimento. Claro. Então, é um momento em que você aperta o cinto, é um momento que dá um pouco de frio na barriga. Uma decisão importante com dinheiro. Exatamente. Aí, e nas empresas isso às vezes toma um longo prazo, para uma startup é longo prazo, ali 6, 8 meses, em que você decide, eu vou investir porque eu sei que o resultado vai vir, eu tô vendo a demanda. É um pouco diferente da vida profissional, da vida pessoal, nesse caso aqui, porque ali são alguns investimentos que você tem que fazer que você afeta a vida de outras pessoas, não só a sua vida. Na sua vida profissional, quando você fala um pouco de finanças, na sua vida pessoal, quando você pensa em finanças, você está pensando ali só na sua vida ou no entorno, das pessoas que vivem à sua volta. Exatamente. Numa empresa, quando você decide apostar em uma coisa nova, se você erra a mão, você pode afetar a vida de várias pessoas, né? Que são tanto as pessoas que trabalham ali contigo, todos, quanto quem vive em volta, outras empresas que acabam vivendo em volta. Claro. Então tem alguns momentos de frio na barriga, mas isso é o que dá ânimo para qual é o próximo momento de frio na barriga. Já passei por um desafio? Perfeito, exatamente. Perfeito, muito bom. Thiago, você pode explicar pra gente como que os dashboards dinâmicos são customizados para diferentes setores industriais que vocês trafegam aí e como isso impacta a tomada de decisões? Isso também faz parte de um pouco do molho secreto da ST1, mas a gente, depois que a gente teve esses insights de que as pessoas precisam descobrir, explorar mais o que está acontecendo dentro do ambiente industrial, a gente viu que cada vez mais as indústrias precisam de coisas customizadas para ela. Algumas coisas se repetem dentro de diversos tipos de indústria. A grande maioria das indústrias precisa, por exemplo, uma área a gente chama de utilidades, que gera ar comprimido. Toda indústria vai ter isso. Então, a gente consegue repetibilidade em algumas coisas. Mas, exceto essas especificidades, tem muita coisa diferente entre muitas indústrias. Então, essa é a componente nova que a ST1 vem colocando, que é a ciência de dados. Então, as indústrias tem acesso aos analistas e aos cientistas de dados da ST1 para criar o que é específico para elas. E aí, isso é que eleva a maturidade das indústrias na hora de utilizar dados. A gente vê muita indústria que é super ultra engajada com relação a dados, então as pessoas estão ali, olham pro dado todo dia na hora que chega do trabalho, ou às vezes até antes, já tá olhando ali no celular, como é que foi o turno anterior, o que aconteceu no turno anterior e tudo mais, enquanto tá no caminho pro trabalho já chega com informação fresca, e isso acontece em indústrias que já são bem maduras, e indústrias que estão num rumo de maturidade bem legal do ponto de vista de dados. Então é o tipo de ferramenta que transforma o dia a dia de uma pessoa. Faz com que ela performe bem melhor. Claro, com certeza. E quais são, Thiago, os desafios que vocês enfrentaram na implementação da ST1 em ambientes industriais já consolidados? Como que eles foram superados? Posso dizer que esse foi um dos nossos maiores desafios. Foi um desafio estratégico, mas foi algo que a gente decidiu desde o começo que a gente iria trabalhar com grandes indústrias. E aí, é diferente você entrar numa indústria pequenininha, que está ali, não tem muitas políticas, não tem muitas amarras, de você entrar numa multinacional que tem fábricas em dezenas de países, que já tem processo para tudo, que já tem política para tudo, que já tem segurança para tudo. A barreira para você entrar é bem maior, mas a barreira para você sair também é imensamente maior. A partir do momento que você fica enraizado dentro de uma indústria grande, se ela cresce, você cresce junto. E às vezes, se ela não está conseguindo crescer,
é o momento de você mostrar uma coisa nova para ajudar Colaborar. ela a crescer. E aí, se você consegue ajudar uma indústria gigante a crescer, ela crescer 2% para você crescer 300% por causa daquele 2% que ela está crescendo. Exatamente. Então, isso foi uma barreira muito grande no começo. A gente teve que colocar bastante esforço em dizer que, olha, essa é uma solução robusta, aposta junto com a gente. Teve muita indústria que decidiu apostar lá no começo e que hoje colhe os frutos. Mas foi, de fato, um dos fatores que mais fez com que a gente tivesse que colocar bastante esforço. E são barreiras atrás. formais, na tua opinião, essa questão da burocracia para entrar mesmo, de processo e tudo mais. Sim, mas começa no relacionamento. Eu quero entrar numa indústria grande, pensa qualquer indústria grande de alimentos aí, quero entrar nessa indústria grande de alimentos, putz, que porta que eu vou bater? Como é que eu vou chegar nessas pessoas? Então, existe essa barreira de relacionamento. Venceu a barreira de relacionamento, você tem toda essa barreira burocrática. E ambas são difíceis. Claro. Porque essas pessoas que estão nessas indústrias são abordadas por O tempo todo. N outras empresas que estão querendo entrar também e fazer parte. Exatamente. Sim, então, perfeito. são várias barreiras. Muito bom. E de que forma a acessibilidade dos dashboards em qualquer dispositivo transforma a rotina dos operadores e gestores na fábrica? Acho que você até falou um pouquinho disso antes, essa questão de otimização do tempo, né? Mas como que a gente pode abordar isso? Exato. Esse exemplo que eu dei aqui, eu ouço muito dos nossos clientes. Às vezes o cara comenta com a gente que, putz, me ligam para falar, olha, a máquina parou de funcionar, chega aqui para dar uma olhada. Então, no caminho de eu ir até a máquina, eu já vou olhando na plataforma da ST1 o que aconteceu nos últimos 5, 10 minutos, já chego lá com o diagnóstico quase pronto para ir exatamente aonde está o problema. E isso do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista de gestão também, a gente vê muito isso acontecendo. O gestor já chega na fábrica sabendo como é que tá os níveis de estoque nos tanques. Qual é a reação que ele tem que tomar ali. Exatamente. Disso, então já chega com uma informação muito mais fresca. Não tem que sair atrás da informação, a informação já está na palma da mão dele. A agilidade aumenta drasticamente. Perfeito, perfeito. E como que a ST1 lida com questões de cibersegurança, especialmente no que se refere à proteção dos dados coletados, armazenados e tudo mais? A gente tem a LGPD, inclusive, né? Hoje em dia vocês devem lidar bastante com essa parte legal. Existe uma separação entre o que é dado pessoal Perfeito. E o que é dado estratégico de negócio. Então, dado pessoal qual é o nome da pessoa, o CPF, data de nascimento, e aí a ST1 não atua muito nos dados pessoais. Então, a gente não precisa saber se o operador tem 20 anos, se tem 30 anos, qual é o CPF dele. Isso não é parte isso é do indiferente pra gente. E aí, a LGPD trata muito dos dados pessoais. Perfeito. Mas aí a gente passa para uma outra área, que aí é onde a gente está, que são as áreas, são os dados do negócio, quanto que a indústria produziu. E aí isso jamais pode vazar para um concorrente. A gente atua em fábrica dos 2 maiores refrigerantes do Brasil. E um é concorrente ferrenho do outro. Direto. Eu não posso deixar com que um refrigerante saiba o que o outro está produzindo, se ele está produzindo mais ou se ele está produzindo menos. Então a gente investe bastante em tecnologia e gente também, e agora a gente vem correndo atrás de novas certificações internacionais que possam certificar que, olha, a ST1 é uma startup que presta atenção nisso e que tem isso como uma política interna. Perfeito. Mas também, isso no começo foi bastante difícil. E a gente teve a gente sofre, para você ter uma ideia, tem uma indústria alemã que a gente está dentro, é uma indústria de químicos. E essa indústria, quando foi começar um projeto com a gente, eles falaram assim, olha, antes da gente começar, a gente vai chamar o nosso departamento de segurança alemão e eles vão tentar invadir o sistema de vocês. Então, dia tal, hora tal, a gente começa a tentativa de invasão. Vocês topam? A gente topa. Claro. Dia tal, hora tal, tava todo mundo ali na frente do computador, olhando, esperando o ataque deles, e veio o ataque deles de tudo quanto é lado, tentando entrar, tentando buscar brechas dentro das nossas políticas de segurança, e aí eles fazem isso com uma certa frequência, eles chamam isso de teste de penetração, para ver se eles conseguem entrar dentro dos nossos sistemas. Então, esse é o tipo de coisa que as grandes empresas vêm com toda essa robustez, para comprovar que, de fato, a gente tem um sistema seguro. Perfeito, muito bom. E quais são as principais métricas de sucesso que você utiliza aí para avaliar o impacto da ST1 na eficiência e produtividade industrial? Como que esse resultado é traduzido para o gestor? É que a nossa principal métrica é a indústria expandir a utilização do dado, né? Então, quando a gente começa numa indústria, geralmente ele começa pequeno. Começa testando numa máquina, começa testando em outra. Quando ela vai de uma
para 2, para 10, para 100, para 200, pra gente é uma métrica de que a gente realmente está gerando resultado para eles. E a indústria tem muita questão da confidencialidade, né? Então eles não podem abrir muita coisa pra gente. Eles chegam pra gente e falam assim, olha, tá gerando resultado, por isso eu quero de 10 para 100 máquinas, de 2 para 10 fábricas. Mas eles não podem compartilhar muitos dos resultados com a gente. Então, essa é até uma dificuldade que a gente tem de buscar junto com eles, de conseguir gerar esses cases, esses resultados, de conseguir mensurar esses resultados, até porque eles não podem geralmente abrir isso com a gente. Mas a gente tem resultados aí muito legais. Tem indústria que só em 6 meses conseguiu economizar quase 4 milhões de reais em gás, em consumo de gás. E aí, se você economizar gás, dinheiro no bolso da indústria, menos emissão de CO2 na atmosfera, é um resultado fantástico. É quase que imensurável o resultado. É difícil de mensurar. Exatamente. É difícil de conseguir enxergar o que são 4 milhões de reais em gás. Exato. Então, esse tipo de resultado que deixa a gente muito feliz. Uau. E aí, é legal porque isso gera uma sensação positiva em todo mundo que está ali dentro trabalhando nesse tipo de projeto. Certamente, certamente. E quais são, Thiago, os próximos passos para a ST1 em termos de inovação, expansão no mercado de digitalização industrial? Vocês agora estão muito para fora do Brasil, né? Vocês estão já em 22 países, mas quais são os próximos passos aí a seguir da ST1? O próximo passo de uma startup de tecnologia é sempre estar desenvolvendo tecnologia nova. Então, a gente está correndo atrás de, exatamente, tecnologia nova. A gente vai lançar novos produtos, novas soluções. Não posso falar muito ainda, mas a gente vem preparando já novos produtos, tanto de hardware quanto de software, para poder trazer mais indústrias para dentro desse ambiente completamente de dados e ajudar eles de uma maneira mais fácil. Então, algo que possa ser cada vez mais intuitivo para todo mundo que está ali dentro da indústria e abarcar mais áreas das indústrias que hoje não estão cobertas, exatamente. E também mais segmentos, exatamente. Perfeito. Então, a gente vem investindo em novas tecnologias que devem ser lançadas aí nos próximos meses para elevar ainda mais esse nível de maturidade das indústrias. Já é o core business de vocês. Exatamente. Thiago, meus parabéns e obrigado pela presença aqui hoje, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, Elisiane. Muito bom, muito bom. Inclusive, quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível, que deixa a gente bem confortável e deixa o cenário ainda mais aconchegante. E a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos, que enfeitam, embelezam ainda mais aí o nosso cenário. A mais completa loja de quadros de Curitiba. Agora, o recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também nosso canal do YouTube, onde você confere esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!